Olá a todos, meu nome é Gabriel Real Pedroso, estou aqui com o historiador Giovanni M. Torres. Você é autor de 2 livros que abordam o século XVIII em um dado momento. Quais aspectos do século XVIII que você vê hoje? A nossa cultura, muita coisa dela, ela permanece. Um exemplo, nós temos ainda a parte da religião, ainda é permanente. Aqui nós temos uma igreja que é bicentenária, temos rituais que são heranças que são transmitidas desde o passado antigo até hoje. São elementos que permanecem. Se nós formos olhar bem, tem muita coisa que nós temos. O jeito de nós vivemos tem mais permanências que modificações. Diante dessas permanências e modificações, existe um local na cidade de Lavras que a história da cidade se mais manifesta, que é mais preservada? O local, sem dúvida, é a Igreja do Rosário. Nós vemos das construções que existem desde a fundação do povoado, o dos que restam é a Igreja do Rosário. Ela começou a ser construída em 1751 e é muito interessante que é uma igreja que as vitórias e as derrotas de Lavras, ela sempre foi uma testemunha presente de alguma forma. E inclusive no século XX ela esteve à beira de ser destruída. Tinha um interesse econômico muito grande de demolir para construir um cassino no lugar. Quer dizer, o fato de ter sido preservada é um sinal muito grande de civilidade. Quer dizer, nós temos que pensar na cidade que nós vivemos e graças a pessoas como José Luiz de Mesquita, entre outros, ela foi preservada. Isso conta muito como um aspecto da nossa sociedade, a preservação dela. Dizem que muitas pessoas falam, né, que São Paulo é uma cidade de pessoas solitárias. Enquanto a Lavra, você acha mesmo? Olha, solitário quer dizer, vamos dizer que é uma cidade muito individualista, as pessoas são atomizadas, elas não formam um corpo social, é cada um por si. A minha vida é ir para o trabalho, ir para o supermercado e ficar em casa. Quer dizer, isso Lavras infelizmente está caminhando para essa tendência, o que é ruim, porque falta esse senso de identidade coletiva que é o que a cultura provoca. E é justamente esse elemento de identidade que faz as pessoas pensarem melhor na parte da nossa cidade, da nossa coletividade, o que nós queremos para Lavras. Temos que pensar de forma comum para todos. Se for pensando só individualmente, nós não ligamos se a cidade está ruim, nós não valorizamos as coisas boas que tem aqui. Então é um problema grande que está acontecendo. Isso também reflete pela mudança social que nós observamos. Muitos lavrenses saem daqui para outros lugares, procurando outras oportunidades, e também um grande número de pessoas vêm para cá, principalmente estudantes, que eles vêm para cá, ficam 4 anos, um pouco mais, e depois saem. Quer dizer, não se forma um tecido social. Isso é ruim. Tem um autor que chama Richard Sennett, ele escreveu um livro, inclusive, chama O Declínio do Homem Público, e ele traça toda uma genealogia nos primeiros capítulos sobre essa decadência que há na questão pública, das relações públicas das pessoas, que antigamente havia um vínculo muito forte entre o bem público, as outras pessoas, a república, no caso em Roma, e elas valorizavam muito o espaço público. E isso, dentro da modernidade, começou a entrar em decadência e se acentuar com a Revolução Industrial, em que as pessoas começavam a se individualizar cada vez mais. Então, os espaços começaram, as praças, que eram locais de convivência, lembramos aí na Antiguidade, a polis grega. Inclusive, era a definição de homem, né? Antigamente, Aristóteles define um homem como um político, né? Um políade. Só que agora a gente tem as praças como ambientes de corredores. Mas você que já esteve em diversas cidades, exterior e em cidades aqui no Brasil,
O que você acha que falta na cidade de Lavras? Olha, eu acho que a coisa que mais falta aqui é um teatro municipal. Por quê? Porque o teatro é um ponto cultural que atrai as pessoas, e por existir esse ponto cultural, necessariamente ele gera alguma demanda de arte e de cultura. Um exemplo, em São João del Rei tem um teatro municipal muito luxuoso. É uma história até parecida com o teatro que existia aqui em Lavras, que também ficou um tempo decadente, só que o de lá não foi demolido. E por existir esse teatro em São João del Rei, lá toda semana tem uma peça de teatro, tem uma orquestra que toca, tem eventos culturais, artísticos. Isso movimenta a cidade, e acho que uma coisa que mais falta em Lavras é essa expressão artística e cultural mais pujante. E já teve isso no passado. Isso que é o mais triste, porque quando comparamos como era a cidade em décadas anteriores, até, digamos, os anos 50, a vida cultural era muito mais rica. Ainda na história de Lavras, Giovanni, como qualquer pesquisador, quando você lida com a realidade, muitas vezes ela não se manifesta com todas as pecinhas do quebra-cabeça de sua pesquisa. Tendo isso em vista, existe um momento obscuro na história de Lavras? O momento obscuro é o seguinte: Lavras não tem exatamente um arquivo organizado que possa ser fonte de pesquisa. Isso, na prática, faz que toda a memória mais antiga se torne inacessível ao conhecimento. Existem arquivos, claro, mas são arquivos que estão inacessíveis, infelizmente. E então, o que a maior parte das pessoas entende de memória, de história, é realmente os últimos 50 anos, que as pessoas mais velhas viveram ou ouviram falar, e os anos mais antigos hoje não é muito conhecido. E quando a gente compara com outras cidades que têm arquivos organizados, tem o seu passado mais conhecido, Lavras está muito aquém do que poderia ser. Claro que, se nós vemos também, nos últimos anos, existe uma grande produção de livros, de artigos nessa área. Então, mostra que também existe uma demanda em querer conhecer esse momento. Eu até cheguei a fazer um levantamento, eu cataloguei 140 publicações sobre a história de Lavras, desde o Firmino Costa, lá em 1907 até 2020. Dessas 140, metade foram publicadas nos últimos 10 anos, quer dizer, existe uma produção acadêmica crescente, e isso daí precisa ser mais aproveitado tendo o acesso ao arquivo. Giovanni, tendo em vista a respeito das coisas culturais em Lavras, o que falta de cultura para a cidade de Lavras? Falta tanto o que dá identidade quanto o que dá expressão. O que dá identidade: museu, arquivo, centros de memória. E o que dá expressão: teatro, centros culturais, centros para exposições, locais de eventos. É isso que falta. Cultura é identidade e expressão. E Lavras está carente nos dois, tanto de cultura, quanto de identidade, quanto de expressão. Você consegue tentar definir em algumas palavras, o que é a identidade lavrense? A identidade lavrense é aquilo, a pessoa que vive em Lavras, o que faz ela sentir-se lavrense e o que é diferente dos outros locais. Lavras tem um aspecto muito diferente em relação às outras cidades, que aqui tem um elemento americano na nossa história. Fundou tanto o Instituto Gama quanto a UFLA. Isso é uma característica bastante diferente quando a gente compara com outras cidades daqui. Então é o primeiro elemento que eu chamo a atenção. E o segundo elemento tem uma característica diferente: nós temos grandes praças ajardinadas no centro. Isso também é incomum em outras regiões que temos por aqui. E temos uma igreja colonial. Não sei se as pessoas sabem, mas a Igreja do Rosário é a única igreja colonial do sul de Minas que é tombada em nível federal. Inclusive foi o Carlos Drummond de Andrade que a tombou, não foi? Ele só inseriu no livro do tombo, né? O tombamento mesmo foi um grande processo, iniciado aqui pelo José Luiz de Mesquita,
e também o Rodrigo Melo Franco, que era o presidente do Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, que era a sigla antiga do IPHAN. Excelente, muito bom, Giovanni. Obrigado pelas palavras, até mais. Obrigado.